Olá, mulher! Hoje eu vim trazer aqui algo que é mais como uma reflexão, que é para te perguntar se você já parou para pensar que o seu conhecimento pode ser o que está bloqueando a sua prosperidade. E eu quero começar aqui então te fazendo uma pergunta. Você sabe o que é prosperidade? Prosperidade é crescimento, crescimento em qualquer área da sua vida. Então, geralmente as pessoas associam prosperidade a dinheiro. Agora, se você olhar para a natureza ela é muito próspera e não tem nada a ver com dinheiro, não é mesmo? A natureza, ela não precisa de dinheiro para ser próspera. Ela precisa simplesmente de condições para que aconteça. E mesmo que ela não tenha as melhores condições, ela dá um jeitinho de prosperar. Isso vem realmente ali da essência da natureza, da essência da semente, ok? A própria semente, ela já carrega dentro dela uma energia suficiente para que ela evolua, para que ela cresça, para que ela prospere. Então a natureza, ela quer prosperar a todo custo. Nós podemos ver isso até mesmo no matinho, aquele que você vive arrancando, mas ele está sempre crescendo. Então, onde tiver ali uma terrinha, uma aguinha, a natureza dá um jeito de prosperar. Mas é claro, nós temos um grande diferencial da natureza, que é a nossa parte racional, certo? Que é o nosso córtex pré-frontal aqui, que é como se fosse um freio que nós temos para que a gente não faça coisas absurdas, para que a gente de fato raciocine aqui quando nós vamos fazer algo. Então é claro que de certa forma não dá para comparar nós, seres humanos, com as plantas, por exemplo, porque nós temos sim esse raciocínio lógico, mas como eu já falei, esse raciocínio ele serve como um freio, então ele serve para que a gente realmente não saia por aí fazendo loucuras, para que a gente tenha noção do que está fazendo. Mas, como eu falei, muitas vezes o nosso conhecimento pode ser o que está travando a nossa prosperidade natural, porque querendo ou não, algo que nós podemos sim nos comparar com a natureza é que nós queremos sim prosperar, nós temos também dentro de nós essa energia, essa vontade de prosperar. Até mesmo se não fosse pelo fato de que muitas pessoas querem controlar a todo custo essa nossa natureza, as pessoas hoje em dia teriam muito mais filhos do que têm tido. Porque, como eu já falei, a natureza ela quer prosperar. Então, faz parte sim da natureza humana ter filhos, procriar, ok? Crescimento, evolução. Então, se nós não tivéssemos esse nosso freio, essa nossa parte racional de ficar fazendo cálculos, de será que eu vou conseguir criar mais um filho, 2, 3, quantos filhos eu vou ter, naturalmente nós teríamos mais filhos. Porque a natureza, essa parte natural, essa prosperidade natural, ela não quer saber se você tem dinheiro ou não. Ela simplesmente quer prosperar. Ela não quer saber qual casa você tem, quais são os bens que você tem. Ela simplesmente quer prosperar, ok? Então, esse nosso conhecimento que eu digo que é o que nos impede de prosperar, é o conhecimento que nós temos arquivados aqui na nossa mente, ok? É aquela questão que fica nos freando o tempo todo. Só que o que acontece? O conhecimento, ele pode ser tanto um conhecimento bom, como um conhecimento ruim. Por exemplo, se eu for pegar aqui, o conhecimento deste livro, ele é um conhecimento bom. Tem muitas coisas aqui dentro, muitas lições aqui dentro que vão me ajudar muito a prosperar na minha vida. Agora, existem conhecimentos ruins, que são aqueles que nos travam, aqueles que nos bloqueiam. Por exemplo, então, algumas crenças que nós temos, crenças que nós carregamos ali da nossa infância, crenças que nós carregamos dos nossos pais. Veja que a natureza, ela não carrega, então, essas crenças já por não ter essa questão natural. Então, ela não tem nada que a bloqueia. Então, como ela não tem essa parte racional, ok? Ela não tem nada que a bloqueia. Ela não fica pensando o seguinte, olha onde o pezinho ali da minha mãe, ou certo, falando da planta aqui, largou a minha semente. Então, se a minha mãe largou a minha semente numa pedra, então eu não vou prosperar. Então, eu não vou crescer. O que as pessoas vão pensar de uma planta, de um mato que nasce em uma pedra? Entende o que eu tô falando? Então, por não ter essa parte racional e também não ter a parte emocional, que muitas vezes é o que nos prende, é o que nos bloqueia, a natureza em si, ela não pensa nisso, ela simplesmente quer prosperar, ela simplesmente faz aquilo do qual ela nasceu para fazer. Ela veio ao mundo com um propósito e ela simplesmente quer
ter esse propósito, ela simplesmente quer fazer esse propósito, cumprir este propósito. Ela veio para servir. Então a natureza, ela vai fazer de tudo para servir da maneira do qual ela foi criada para ser. A planta, ela foi criada para que ela dê frutos, para que ela dê sementes, para que ela produza outros semelhantes a ela. Então não importa onde essa semente cair, não importa se o solo é fértil ou não, não importa se foi o melhor lugar, o local mais adequado ou não, ela vai dar um jeito de prosperar. É claro que dependendo do solo, ela vai conseguir sim prosperar mais, melhor, vai conseguir chegar ali ao resultado que deveria. E se não tiver um bom solo, não, certo? A mesma coisa a questão da fruta, mas ela vai dar um jeito de prosperar, ela não vai se preocupar com o que está de fora, com quem está olhando ela, certo? Então, nós, seres humanos aqui, deveríamos ser assim também. Nós deveríamos vir e cumprir com aquilo que nós devemos cumprir, sendo quem nós somos, sendo quem nós nascemos para ser, frutificando e dando resultados, sem ficar se preocupando o tempo todo com o que estão pensando de mim, o que vão falar de mim. Se eu fizer esse projeto, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu estou preparado? Será que eu não estou? Então, nós, seres humanos, pensamos demais sobre tudo isso. E por quê? Por causa de um conhecimento que nós temos aqui. A vergonha, essa questão de pensar, então, sobre o que as pessoas vão falar sobre mim. Será que esse jeito que eu estou falando, será que as palavras que eu estou usando, será que eu estou com a melhor roupa? Será que o meu cabelo tá bom? Será que eu tenho conteúdo suficiente? Será que eu já aprendi o suficiente? Então, esse conhecimento todo que você tem aí, tudo isso que você fica pensando, é o que faz com que você não consiga prosperar na sua vida. Então, aqui eu quero trazer essa reflexão de que você precisa parar e analisar quais são os pensamentos que você tem. Qual é esse conhecimento que eu chamo, então, de um conhecimento que seria ruim, então, para o seu desenvolvimento, para a sua evolução, que você precisa descartar. Então, muitas vezes nós precisamos voltar a ser como uma criança, porque a criança, sim, ela vem ao mundo com sede de aprender, com sede de fazer, com sede de evoluir, de prosperar. Ela quer crescer, ela quer desenvolver, ela quer fazer tudo aquilo que ela está aprendendo, ela quer ver as coisas que ela ainda não viu. Então, muitas vezes nós precisamos sim voltar a ser como essa criança, não ter medo de errar, não ter medo de, às vezes, fazer um papel de bobo, não ter medo se alguém vai rir da gente, querendo ou não, nós ainda estamos num processo. E esse nosso processo vai durar até o final das nossas vidas. E nós não devemos ter vergonha disso, nós não devemos ter medo disso, nós estamos aqui para aprender também e para evoluir. É claro que você vai se tornar como uma criança para aprender e evoluir, deixando então para lá esse medo bobo, essa vergonha boba, mas claro, agindo como um adulto, certo? Com responsabilidade, com disciplina, com foco, com tudo aquilo que a gente precisa de fato para conseguir seguir em frente. Então eu quero te deixar esse conselho aqui, primeiramente essa reflexão, ok? Para você refletir um pouco sobre essa questão que é natural, que é a questão de prosperar é natural, ok? Só que nós mesmos impedimos, então, esse crescimento por causa desse conhecimento que nós temos, por causa desses bloqueios que nós temos na nossa mente, que nós mesmos criamos e colocamos ali, ok? Que você refletisse sobre isso e deixar aqui, então, para você também, como atividade realmente, que você comece, então, a se permitir, se permita fazer, se permita testar, se permita evoluir, crescer, sem olhar, então, para o que está na volta, sem ficar pensando, então, o que vão pensar de você. Se permita fazer coisas novas, se permita passar por processos, se permita, você está viva. Se permita passar por esse processo que é um processo natural da vida, um processo de crescimento e desenvolvimento natural da vida. Se permita. E eu tenho certeza que quando você começar a se permitir, se desenvolver e fazer coisas novas, você vai começar a ver grandes resultados. E com certeza você vai começar a se sentir muito melhor, muito mais leve, muito mais alegre, por estar fazendo de fato algo novo, algo que te faz sentir bem, algo que te faz sentir leve de fato, por deixar toda essa carga, sabe, esse peso para trás. Tá ok? Se permita fazer isso. Teste, procure então fazer tudo isso para que você consiga de fato crescimento em todas as áreas da sua vida, para que você de fato possa prosperar em todas as áreas da sua vida. Se você gostou desse conteúdo aqui, não esquece de deixar um like aqui nesse vídeo para que eu saiba que você gosta desse tipo de conteúdo. Não esquece também de se inscrever aqui nesse canal, caso você ainda não seja inscrita, porque assim você não vai perder nenhum conteúdo novo que sair por aqui. E nós nos vemos então no próximo vídeo. Até mais!